Bem-vindos ao podcast O Vinho do Lado. Eu sou a Madalena. E eu sou o Tomás. Agosto de 1999. Ilhavo, que é normalmente uma cidade pacata ali em Aveiro, torna-se palco de um crime horrível. Brutal mesmo. Sim, um médico muito conhecido na zona, respeitado, e a mulher, São encontrados mortos. em casa. A cena que as autoridades encontram é pá, indescritível. Um horror. Mas o que é que leva a isto? Esta violência toda? Quem é que teria motivos, não é? Para uma coisa tão hedionda. Este episódio vai mergulhar fundo numa história cheia de segredos, relações muito complicadas e uma investigação que, pronto, abalou mesmo o país. Tudo começa de uma forma estranha. Os vizinhos acham esquisito o silêncio na moradia dos Machado Santos. Era uma casa ainda em obras, mas eles já lá viviam. Exato. O Dr. Jorge não aparece no posto médico. O telefone não é atendido. E aquele silêncio começa a pesar. E depois, bem, a descoberta. Terrível. Manchas no jardim. Que pareciam sangue. Inequivocamente sangue, sim. A polícia é chamada, claro. E quando entram, a cena é ainda pior do que se podia temer. No resto do chão, ali debaixo das escadas, o corpo da Maria Fernanda, a mulher do médico. Tinha 48 anos. Com múltiplas facadas. E depois há um detalhe, quase macabro. As mãos e os joelhos. Queimados. Queimados? Como assim? Sim, e junto ao corpo encontram fósforos, uma garrafa de álcool etílico, até um spray. Parecia mesmo uma tentativa de pegar fogo ao corpo. Para destruir provas, talvez. Que coisa fria. Exatamente. Uma frieza calculista. E depois, no andar de cima, na cozinha, a violência é ainda maior. O corpo do médico, do Jorge Machado de Santos, 49 anos. Mais de 30 facadas. 30. E um golpe no pescoço tão fundo que quase o decapitou. E tal como a mulher, também ele tinha queimaduras. Onde? Na barriga, nas pernas, no couro cabeludo. E outra vez, líquidos inflamáveis, fósforos ali perto. E não foi só isso, pois não? Havia mais qualquer coisa. Havia. A bicha do gás da cozinha estava aberta. Claramente uma tentativa, embora tenha falhado, de provocar uma explosão. Ou um incêndio. Para apagar tudo. A casa, os corpos, tudo. Exato. A casa estava remexida. Móveis fora do sítio. O que indicava luta, não é? Gavetas abertas. E faltavam coisas. Faltavam joias, uma aparelhagem de som e, muito importante, o carro da família. Podia parecer, à primeira vista, um assalto que correu muito mal. Mas havia detalhes que não batiam certo. Pois não. Não havia sinais de arrombamento, por exemplo. E a violência em si era excessiva. Demasiado pessoal, talvez. E as suspeitas da PJ, da Polícia Judiciária, viraram-se logo para o círculo mais próximo. E aí havia uma figura central. O António Jorge Santos. O Tojó. O filho único do casal. Tinha 23 anos na altura. Exato. Ele teve uma educação que se considera boa, de classe média alta, filho de médico, mãe doméstica. Parecia um caminho tranquilo. Mas a adolescência, pelos vistos, mudou tudo. Mudou, adotou um visual muito diferente. Cabelo comprido, sempre de preto, correntes, muito ligado ao metal, death metal mais especificamente. Que é um estilo conhecido por ser mais sombrio. Sim. E o curioso é que esse visual contrastava com a personalidade dele, que era descrita como tímida, introvertida. A música era o refúgio dele, então. Completamente. Criou uma banda com amigos, os Agonizing Terror. Ele era guitarrista e vocalista. As letras, bem, exploravam temas pesados. Morte, rituais, às vezes com referências a satanismo, coisas religiosas distorcidas. Era um universo muito próprio. E foi nesse meio que ele conheceu a Sara Machado. Exatamente. Na escola secundária, ela era um ano mais velha, gostavam da mesma música e começaram a namorar. E a Sara entrou para a banda. Como baterista, não foi? E depois passou a escrever as letras. Sim, primeiro baterista, mas depois assumiu um papel de liderança, tornou-se a principal letrista. Diziam que eram o oposto um do outro. Ele introvertido, ela... Extrovertida, carismática, personalidade forte. Exato. E casaram-se muito cedo. Ele com 18, ela com 19. Uma decisão talvez um bocado impulsiva. E a vida a dois, como é que era? Começou logo com problemas? Com dificuldades financeiras, sim. Primeiro viveram com os pais dele, mas houve atritos. Depois foram para a casa dos pais dela. E ele arranjou trabalho, não foi? Em informática. Arranjou.
Mas mesmo assim continuava a depender dos pais. Recebia uma mesada deles, e não era pequena para a altura. Cerca de 90 contos. Hoje seria mais de 800 euros. E a Sara? Estudava marketing. Mas mesmo com 2 ordenados e a mesada, o dinheiro parecia que nunca chegava. Porquê? Gastavam muito. Bem, os amigos diziam que o Tojó era poupado, mas que fazia todas as vontades à Sara. E ela gostava de um estilo de vida mais caro. Jantares fora, luxos. E ele cedia. Cedia. A relação era descrita como de quase dependência dele. Ela é que mandava, basicamente. Poucos dias antes do crime, eles foram de férias, certo? Sim, a 7 de agosto de 1999. Foram pela costa, no carro do pai da Sara. Talvez para fugir aos problemas, mas as férias acabaram da pior maneira. A notícia da morte dos pais, como é que ele soube? Foi o pai da Sara que lhe ligou. Ele voltou logo para a ilha, claro, e a PJ já o esperava. Foi logo o principal suspeito. A teoria do assalto começou a parecer fraca. Mas investigaram outras coisas, imagino. Investigaram. Havia umas ameaças recentes ao casal, por causa de um assalto que eles tinham sofrido em Espanha, umas semanas antes. Mas a brutalidade, a cena do crime, não parecia um ajuste de contas normal. Ok. Não. O foco voltou para o Tojó. Os motivos pareciam óbvios, não é? Ele era o único herdeiro. A casa, o dinheiro, um seguro de vida chorudo do pai. Ele tinha um álibi. Estava de férias com a Sara, em São Pedro de Moel. Longe. Tinha. Mas havia um problema. Os arranhões? Assim. No rosto, nos braços, cortes nas mãos. Eram recentes. E a justificação dele foi? Que caiu nas rochas da praia. Exato. Uma explicação que, pronto, soou pouco convincente à PJ. E a análise forense? O que é que revelou mais? Trouxe mais dados. Inquietantes. Usaram 2 facas diferentes nos ataques. 2. Como é que uma pessoa sozinha... Conseguia fazer aquilo tudo com 2 facas. Pois, hipótese de haver mais alguém. Ganhou força. E encontraram cabelos e sangue na casa que não eram das vítimas. De quem seriam? Essa era a grande questão. A pressão sobre o Tojó aumentou muito. Dias e dias de interrogatório. E os inspetores usaram uma tática. Psicológica. Sim, deram a entender que se ele não falasse, a Sara também ia ser implicada. E aí, ele cedeu. Confessou? Confessou. Assumiu tudo. Sozinho. Disse que foi na noite de 11 para 12 de agosto. E a justificação foi a relação difícil com os pais. Disse que eles estavam divorciados, mas viviam juntos. Sim, um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Descreveu o pai como depressivo, a mãe como controladora, disse que foi um ato de raiva acumulada. Ressentimento. E colaborou. Mostrou onde estava o carro. Colaborou, levou a polícia à mata onde escondeu o Toyota dos pais. A aparelhagem ainda lá estava dentro. Mas insistiu. A Sara não teve nada a ver com aquilo. Estava inocente. E a Sara, o que é que disse? Confirmou o álibi das férias. Disse que discutiram por causa de dinheiro, que ele saiu durante a noite e voltou de manhã com os arranhões das rochas. As histórias pareciam para ter certo. Mas a PJ não ficou convencida. Não. Havia demasiadas pontas soltas. A violência, as 2 facas, os vestígios. O Tojó ficou em prisão preventiva. E as comunicações dele passaram a ser vigiadas. Sim. Ele escrevia cartas à Sara, tentava ligar, mas nada. Silêncio total. Ela não atendia, não respondia, não o visitava. Até que o visitou. Mas não foi bem como ele esperava. Não foi, não. Foi semanas depois. E foi com os pais dela. O motivo? Pedir o divórcio. Disse que estava chocada, que queria seguir com a vida dela. E começou a pintá-lo de forma diferente, não foi? Disse que ele era violento. Exato. Violento, controlador, o que surpreendeu os amigos, que sempre viram a Sara como a dominante, e fez uma coisa que muitos acharam uma traição. Divulgou as cartas de amor que ele demandava da prisão. Mas essas cartas tinham mais coisas, certo? Algo que interessou à PJ. Tinham. Muitas delas, para a Sara, ele escreveu algo que fez soar todos os alarmes. Algo como: preocupado contigo, a dizer bilhões de vezes que tinha de me encontrar contigo para confirmarmos pormenores importantíssimos, para não haver declarações diferentes, para meu bem e para teu também. Para não haver declarações diferentes. Se ele agiu sozinho, por que combinar versões? Exatamente. Que outros pormenores eram esses? A suspeita de que a Sara sabia mais ou que esteve mesmo envolvida tornou-se quase uma certeza para a PJ. E ainda houve uma testemunha. Sim, uma vizinha dos pais dele.
Disse que viu, na noite do crime, não uma, mas duas pessoas dentro do carro das vítimas, o Toyota, a sair dali. A primeira confissão estava a desmoronar-se. Completamente. E em abril de 2000, quase 8 meses depois de ser preso, o Tojó pede para falar outra vez. E aí conta uma história completamente diferente. Implicando a Sara. Diretamente. Nesta nova versão, ele diz que a ideia foi toda da Sara, que surgiu pouco antes das férias. A motivação? Dinheiro. Precisavam de dinheiro para ter independência para o estilo de vida dela. E que os pais eram dispensáveis. Foi isso que ele disse, que ela disse. Foi perfeitamente dispensáveis. A morte deles resolvia tudo. A casa, o dinheiro, o seguro de vida, a liberdade financeira. E o plano? Teria sido pensado... Segundo ele, ao detalhe. A ideia era simular um assalto, usando o tal incidente de Espanha como base. Mas tinha de ser durante as férias, para terem o álibi. E compraram coisas antes? Sim, foram a Coimbra dias antes. Compraram um chapéu, um lenço para o disfarce dele, roupa para ele trocar, uma lanterna e 2 facas de cozinha. 2 facas. E pagaram como? Com o cartão de crédito da Sara. Um rastro que a PJ confirmou. E na noite do crime, saíram de São Pedro de Moel? Já de madrugada, a Sara a conduzir o carro do pai dela, o Renault 19, até Ilhavo. Perto da casa, ele disfarçou-se com o lenço e o chapéu, para não ser reconhecido. E tocou à campainha? Perto da meia-noite, foi a mãe que abriu. Surpreendida, claro. Ele inventou uma desculpa. Disse que tinha uma carta urgente para lhes ler. Uma carta. Que teria sido escrito pela Sara. Segundo ele, sim, a carta era para justificar ele estar ali e para os distrair. Enquanto eles liam a carta na cozinha, ele atacou o pai, por trás, com a primeira faca. Que horror! E a mãe? Tentou ir ao telefone, mas ele impediu-a. Esfaqueou-a no pescoço. O pai reagiu, lutou com ele, caíram os dois. E aí ele pegou na segunda faca e esfaqueou o pai várias vezes no peito. Uma violência. Terrível. E a mãe ainda conseguiu sair? Conseguiu arrastar-se para o jardim, mesmo ferida. Mas ele foi atrás dela e matou-a ali. Depois arrastou o corpo para dentro, para junto das escadas. E tentou limpar o sangue. Queimar as mãos dela. Ligar o gás. Confessou tudo isso. Limpar o sangue era impossível. Queimar as mãos, talvez para tirar vestígios dele. E ligou o gás. Depois saiu. Levou as armas. A carta. A aparelhagem. As joias. O telefone da cozinha que estava cheio de sangue. Entrou no carro onde a Sara o esperava. E segundo ele, a primeira pergunta dela foi: por que demoraste tanto? E ela viu os arranhões. Viu? E percebeu que tinha havido luta, que o plano podia ter falhas. E o carro dos pais. Abandonaram-no numa mata ali perto, com a aparelhagem dentro, para parecer roubo. Depois seguiram no Renault para Peniche. E aí? Aí, segundo o Tojó, ele foi ao mar lavar o sangue e trocou de roupa. A Sara desfez-se das facas, da carta, da roupa suja. No dia seguinte passaram o dia na praia. Normais. Para reforçar o álibi. É uma versão muito detalhada e parece encaixar em muita coisa que a polícia encontrou. As 2 facas, as compras, a testemunha. Encaixa. Mas houve sempre aquela outra sombra a pairar sobre o caso. A do satanismo. Ah, sim. A imprensa pegou muito nisso, não foi? O eclipse, a banda, as letras, os livros que eles tinham. Exato. O crime foi na noite do último eclipse solar total do milénio. A estética da banda, os temas, tudo isso alimentou a ideia de um crime ritual. A PJ chegou a investigar isso? Investigou. Talvez por causa de outros casos na Europa ligados ao black metal. Mas com a segunda confissão do Tojó, focada no dinheiro, essa linha perdeu força para eles. E o tribunal também acabou por ir pela motivação económica. Mas o rótulo de crime satânico ficou? Ficou. Colou-se ao caso na memória das pessoas. Talvez por ser mais chocante, não sei. E chegamos ao julgamento. Fevereiro de 2001. Muita atenção mediática. Muita. 3 arguidos. Tojó, a Sara Machado e o Nuno Lima. Outro membro da banda. O Nuno Lima. Porque é que ele foi acusado? Encontraram o sangue dele no carro das vítimas. Mas ele negou tudo. Disse que estava no Porto e que os membros da banda às vezes assinavam coisas com o próprio sangue. Uma explicação bizarra. E no julgamento o Tojó manteve a segunda versão. Manteve. Detalhou tudo, acusou a Sara de ser a mentora. A Sara negou tudo. Apresentou-se como vítima de um marido violento. A testemunha que viu 2 pessoas no carro foi importante contra ela. O Ministério Público pediu pena máxima para os dois, para o Tojó e para a Sara. Pediu. 25 anos para cada um. A tensão era enorme.
E a sentença? Abril de 2001. Tojó condenado pela morte dos pais. Pena máxima, 25 anos. O tribunal aceitou a motivação económica. E a Sara e o Nuno? Absolvidos por falta de provas conclusivas. No caso da Sara, o tribunal até disse que tinha a forte intuição de que ela tinha planeado tudo, mas que... Mas que intuição não chega, faltavam provas jurídicas. Exatamente. Faltava prova direta que a ligasse ao crime, para além da palavra do Tojó. Isso foi decisivo. O Nuno Lima foi-se embora do país, acho eu. Foi. E o Tojó começou a cumprir pena em Coimbra. Dizem que foi um recluso exemplar. Estudou, tirou cursos, quase acabou marketing e negócios internacionais com boa média. Trabalhou na biblioteca, tocou na banda da prisão. Sim, teve poucas visitas. Cumpriu 18 anos, 2/3 da pena. Saiu em liberdade condicional em 2017. Tinha 40 anos. O advogado disse que ele estava mudado, não foi? Que falar do crime ainda lhe doía muito. Disse isso. E que ele esperava refazer a vida. E a Sara? O que é que aconteceu com ela? Desapareceu, refez a vida longe daquilo tudo, casou outra vez com um guarda prisional, teve um filho, nunca mais falou do caso. Silêncio total. Há uns relatos anónimos sobre ela, mas, pronto, é especulação. E a casa? A casa do crime? Foi vendida, mas dizem que ninguém fica lá muito tempo. Como se a tragédia ainda lá estivesse. O próprio Tojó, numa entrevista na prisão, lamentou que a pessoa que ele diz que promoveu tudo isso estivesse livre. E no fim, ficam as dúvidas, não é? Terá ele confessado sozinho primeiro para a proteger e só mudou quando se sentiu traído? Ou foi ele o único cérebro e acusou-a por vingança? Qual foi o verdadeiro papel da Sara? A justiça, com as provas que tinha, conseguiu chegar à verdade toda. É um caso que nos deixa a pensar muito. Às vezes o perigo está mesmo ali, ao nosso lado, escondido numa relação que parece normal ou até de amor. Que dinâmicas, que pressões, que jogos de poder levam a quebrar limites tão básicos? São perguntas que ficam. Uma sombra que nos lembra que o mal pode estar muito perto. Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.